Bom dia. Boas-vindas a todos os participantes nesse webinar sobre pesquisa pós-doutoral na Europa e no Brasil, com as bolsas pós-doutorais do Programa Europeu Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA. Agradeço a participação das panelistas de hoje, Elisa Nátola, que é ponto de contato das ações Marie Skłodowska-Curie no Brasil e conselheira para a cooperação Brasil-União Europeia no CONFAP, o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, as FAPs, que vai explicar como vocês podem se beneficiar da Bolsa. Agradeço também ao CONFAP pela coorganização do evento. Gostaria de agradecer também às bolsistas Marie Skłodowska-Curie, de um lado a Érica Souza Silva, que é professora adjunta do Departamento de Química da Unifesp e titular de uma bolsa Postdoctoral Fellow a ser realizada a partir do ano que vem na Universidade de São Pablo Seu, na Espanha. Agradeço também a Sofia Cevallos, que é titular da mesma bolsa, mas na modalidade Global Fellowship, na Universidade de Paris 8, na França, e que faz a sua mobilidade outgoing no Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, Flaxo, no Brasil, em Brasília. No final do evento, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês poderão escrever as suas perguntas por escrito na parte perguntas do GoToWebinar. Sem mais demora, eu gostaria de dar a palavra para a Elisa, que não podia estar presente conosco hoje, mas que mandou um vídeo explicando todas as características da Bolsa e como se preparar para submeter uma boa proposta. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Elisa Nátola, assessora de cooperação internacional do CONFAP e ponto de contato nacional das ações Marie Skłodowska-Curie no Brasil. Muito feliz de estar aqui junto hoje para conversar sobre as novas oportunidades que se abriram no programa com a publicação da chamada Postdoctoral Fellowships no contexto do programa europeu Horizon Europe. O programa Horizon Europe é um programa muito amplo, abrangente, extenso, que dura vários anos, até 2027, contendo muitas chamadas em todas as áreas do conhecimento. E dentro desse programa muito amplo, um pilar específico é dedicado ao desenvolvimento, ao investimento para a excelência científica. As ações Marie Skłodowska-Curie se colocam dentro desse pilar, então tem como característica principal o investimento em fortalecer a excelência científica na Europa e no mundo inteiro, e na pesquisa, e nos pesquisadores e pesquisadoras. É um programa, é o maior programa da Comissão Europeia, que tem como foco fortalecer a capacitação, a formação em nível de doutoramento e de pós-doc. É aberta ao mundo inteiro, então podem participar tanto indivíduos quanto instituições do mundo inteiro, e cobre todos os estágios da carreira. Então, ele se foca sobre o fortalecimento das capacidades e no desenvolvimento da carreira. Existem diversas tipologias de ações, então, cada ano são disponíveis várias chamadas anualmente, de diversas tipologias, a maioria são projetos de redes, projetos colaborativos, existem os poucos Postdoctoral Network, Staff Exchange, Co-Fund, e existe uma modalidade que vamos apresentar hoje, que são para bolsas de pós-doutoramento, são as Postdoctoral Fellowships, que são diferentes porque não precisa envolver consórcios amplos como nos outros casos, e também tem a vantagem de ser completamente 100% financiadas pela União Europeia, pelo programa Horizon Europe. Então, as características principais do programa no seu conjunto, que também se aplica aos Postdoctoral Fellowships, e que os projetos apoiados têm como finalidade gerar um impacto tanto na esfera mais ampla da pesquisa e inovação, quanto especificamente sobre a carreira dos pesquisadores
e staff envolvido nesses projetos de pesquisa e inovação, assim como nas instituições envolvidas, tanto anfitriãs quanto de destino, quanto de origem, quanto de destino. E também uma grande vantagem dessa tipologia de programa da Comissão Europeia é que eles são focados em desenvolver a excelência científica e de inovação. Então, é muito aberto em termos de áreas de pesquisa, não existem linhas de pesquisa específica. Então, a abordagem das propostas é totalmente bottom-up. Então, são os próprios pesquisadores e instituições envolvidas que fazem suas propostas de acordo com suas pesquisas e prioridades dos países e das instituições envolvidas. E prevê, os projetos prevê várias ações que são finalizadas à capacitação, à transferência do conhecimento e ao desenvolvimento da carreira, tendo uma grande potencial de cooperação internacional e promovendo muito uma cooperação que seja intersetorial, envolvendo vários setores, acadêmicos e não acadêmicos, e interdisciplinar, no contexto da mesma proposta. Então, são muito amplas, muito ricas e tem muito potencial para poder ser inovador nas pesquisas apoiadas. Sempre falando das características, então, mais especificamente, indicando algumas regras dessa chamada, e que os projetos apoiados são como falei, focados sobre a excelência científica e o potencial inovador que elas podem gerar. E também tem uma visão, um objetivo de desenvolver a carreira e a empregabilidade, também promovendo interação com setores que não sejam somente acadêmicos. Quanto à elegibilidade, então, o público-alvo, a chamada é direcionada a pesquisadores em nível de pós-doc. Então, para poder participar, é preciso já possuir título de doutor ou ter defendido a tese de doutorado até a data de prazo da chamada. Existe um limite de tempo, ou seja, que o título ou a tese deve ser defendida com até 8 anos de experiência em pesquisa. Então, considerando o tempo integral dedicado à pesquisa. Então, existe também uma exceção, não são calculados nesses 8 anos de tempo, os períodos de pausa da carreira. E existe também algumas ferramentas que o programa disponibiliza para facilitar esse cálculo. Como falei, são abertos a todas as áreas de pesquisa e a característica também principal é que a pesquisa tem que ser feita num esquema de mobilidade. Então, é preciso se deslocar entre países, agora vamos ver exatamente como, por um certo período, dependendo da modalidade escolhida. Existem 2 grandes categorias de fellowships, de bolsas, as European Fellowships, bolsas europeias, e Global Fellowships, bolsas globais. As European Fellowships são o esquema de mobilidade que permite a mobilidade ou entre países da União Europeia ou associados ao programa Horizon Europe, ou de um país terceiro, que não faça parte dessa categoria, então, no Brasil, no nosso caso, para países na União Europeia ou países associados. As Global Fellowships são muito parecidas, só que tem uma diferente esquema de mobilidade. São mobilidade de países terceiros, então, mobilidade da Europa ou países associados, indo para um país terceiro, nesse caso o Brasil. E também essas bolsas têm as características que é necessário prever uma fase de retorno, return phase, ou seja, a mobilidade vai para o país terceiro, nesse caso para o Brasil, e deve ter previsto no mesmo projeto um período de mobilidade de volta, em que o pesquisador volta para a sua instituição de origem para completar o período do projeto e da bolsa. Quanto à duração dessa mobilidade, as bolsas europeias podem ter duração de 12 a 24 meses e as bolsas globais de 24 a 36 meses.
com uma fase de retorno. Então, é preciso incluir uma fase de volta de 12 meses na instituição na Europa ou país associado. Também é possível, nesse esquema de mobilidade, incluir um estágio em um setor não acadêmico, que se chama placement, adicional até 6 meses, além desse tempo de mobilidade. E também, no contexto da mobilidade prevista, é possível também incluir mais de uma instituição. Então, existe a instituição principal, que é a instituição anfitriã, mas é possível também fazer um secondment, um deslocamento para outra instituição, que, porém, não pode superar 1/3 da duração total da bolsa. Tem uma questão que às vezes vem questionada, é sobre a possibilidade de reapresentar um projeto já apresentado em edições passadas. Essa possibilidade não é possível mais se o projeto obteve uma pontuação inferior a 70% na chamada anterior. Isso se a proposta envolve a mesma instituição e o mesmo pesquisador ou pesquisadora. Então, caso tenha uma tentativa anterior de participar que não seja finalizado com uma pontuação acima de 70%, é possível, mas mudando o país e a instituição envolvida. Quanto ao orçamento, o orçamento ele é construído de uma forma bastante simples, porque são flat rates, são custos unitários, que são multiplicados para cada mês de mobilidade. São bolsas muito generosas, são muito bem remuneradas e tem várias componentes. Então, para cada mês de mobilidade multiplicado para os meses totais, existe uma componente que é a Living Allowance, que é como se fosse a bolsa de base, que vai ser recebida anualmente. Depois tem uma componente para mobilidade, tem uma componente também para a família, caso a pessoa viaje com a família, tenha que participar nessa mobilidade junto com a família, e tem outras unidades de custos que podem ser incluídas, e importante também que esse apoio não é somente para pesquisador ou pesquisadora, ele também cobre os custos institucionais. Então, a instituição proponente vai receber também uma montante de 1.000 euros por mês para poder apoiar as atividades de pesquisa, capacitação e networking que serão desenvolvidas para poder proporcionar essa pesquisa para o pesquisador envolvido, e também uma componente para gestão e custos indiretos. Então, a instituição também tem um apoio para poder viabilizar a pesquisa proposta. Quanto à submissão da proposta, quem apresenta a proposta? Como isso acontece? Existe um portal onde as propostas podem ser submetidas de forma eletrônica, e a proposta é submetida por uma pessoa jurídica estabelecida no Estado-membro da União Europeia ou país associado ao programa, Horizon Europe, juntamente com o pesquisador proponente. Então, o pesquisador proponente tem que se juntar, tem que se coordenar com a instituição sediada na União Europeia ou num país associado, e é somente uma proposta por pesquisador individual, pode ser mais de um. Então, a proposta se faz via portal, e ela se compõe em duas partes. Uma parte administrativa, que vem diretamente feita no portal, enviada eletronicamente, e uma parte técnica, onde se faz mais a parte de conteúdo do projeto. Essa parte técnica, que é a parte B, ela pode ser descarregada diretamente no portal e elaborada, sempre respeitando as orientações contidas na guia para os proponentes. Então, tem limite de espaço, tem formatação a ser respeitada, e todas as sessões
que vão guiar como o projeto tem que ser apresentado. É importante, na hora de elaborar a proposta, de focar sobre como essa proposta vai ser avaliada, porque é isso que também tem que orientar como a proposta deve fortalecer alguns aspectos especificamente, porque os 3 critérios de avaliação, que são excelência, impacto e implementação, têm um peso diferente. Então, a excelência tem um peso de 50%, que é a parte mais robusta da avaliação. Impacto 30% e implementação 20%. Esses critérios têm uma descrição do que é que se entende para excelência, impacto e implementação. Às vezes são diferentes pontos de vista sobre a mesma questão. Então, algumas questões têm que ser fortalecidas no ponto de vista da excelência, outras do impacto e outras da implementação. Então, a excelência principalmente foca na excelência mesmo da pesquisa e dos objetivos da proposta de pesquisa e inovação, a metodologia que fundamenta essa proposta, e também avalia a excelência de quem será a instituição e o pesquisador, a pesquisadora que vai cuidar do acompanhamento, então a instituição parceira que vai implementar e receber essa mobilidade. Então, essa excelência tem que mostrar como a transferência de conhecimento ela é benéfica, ela é proveitosa e é excelente para os 2 lados envolvidos. E também aqui nesse critério vem avaliado a experiência profissional, a experiência de carreira do proponente. O impacto, ele avalia outros aspectos, como o projeto pode, de fato, impactar sobre as perspectivas de carreira e de empregabilidade do proponente, como a proposta pode gerar impacto em termos de exploração de resultados, disseminação e desdobramentos, e como esse impacto também pode impactar a comunidade científica, além de quem está diretamente envolvido, a sociedade no seu geral, a economia. Então, é um impacto mais amplo. E a implementação, ela acessa outros critérios, outros assuntos, que é realmente a organização, o planejamento das atividades. Então, tudo tem que ser muito coerente uma parte com outra, e ser viável, factível e fácil também de verificar em termos de resultados e ações correspondentes. E também nessa parte de implementação se avalia a capacidade das instituições que participam de efetivamente garantir uma implementação eficaz e eficiente. Tendo como base a questão que os projetos são bottom-up, então todas as áreas de conhecimento são elegíveis, existem, porém, umas macro-categorias, que são os painéis de avaliação. São 8, então, quando a proposta é submetida, se identifica qual é o painel que mais se aproxima à proposta que é sendo apresentada. Então, os painéis são química, física, ciências sociais e humanas, ciências da informação e engenharia, ciências da vida, ambientais, matemática, econômicas, mais as áreas do Euratom. E a gente sabe, como falamos antes, que as propostas são multidisciplinares, mas tem painéis de avaliação para poder também fazer uma análise mais adequada da proposta. E não existe diferença entre projetos, não tem uma divisão de quantos projetos serão aprovados em alguma área ou outra, é completamente livre. Depende realmente da qualidade e excelência da proposta apresentada. Quanto aos prazos, então, a chamada foi lançada agora, em maio, no dia 12 de maio, e ficará aberta até dia 15 de outubro, com um orçamento total de 427,3 milhões de euros. O valor, quantas propostas serão aprovadas, depende de vários fatores, principalmente
de quanto cada projeto pode ter um valor diferente dependendo da sua duração. O cronograma não é fixo, não existe data em que os projetos serão finalizados e publicados no seu resultado final, mas existe mais ou menos um tempo entre o lançamento, a submissão, que tem prazos já certos, mas a avaliação tem um prazo flexível, provavelmente a chamada encerrando em novembro, a avaliação deve acontecer mais ou menos entre dezembro e março, dezembro de 2022, março de 2023. Os resultados provavelmente serão informados em abril de 2023 e os contratos finalizados aproximadamente entre maio e julho. E os resultados são informados para os proponentes. Então, quando será fechada a avaliação, serão informados, os proponentes receberão um Evaluation Summary Report, que é um relatório da avaliação com o resultado. E depois disso, existe uma fase mais burocrática de finalização dos contratos. Então, para poder também se planejar, tem que se pensar que projetos apresentados agora provavelmente começarão somente daqui a um ano, mais ou menos. E também tem chamadas anuais, né? Chamadas anuais. Só um comentário sobre a taxa de sucesso. O Brasil tem crescido muito, né, nos últimos anos em termos de participação, mas podemos sempre melhorar, aprimorar e aumentar a participação, e por isso também estamos disponíveis para ajudar, para ter mais chance de sucesso. Na chamada anterior, foram aprovados 26 European Fellowships, ou seja, bolsas de pesquisadores brasileiros indo para a Europa, e 2 Global Fellowships, que é o contrário, pesquisadores da União Europeia ou países associados vindo para o Brasil, o que é um número que a gente espera aumente na próxima chamada, porque é uma oportunidade também muito importante para instituições aqui no Brasil poder aproveitar desse esquema de mobilidade que são os Global Fellowship, para poder atrair e ter dentro das suas equipes pesquisadores e pesquisadoras completamente financiado pela União Europeia, que possam desenvolver junto projetos importantes também para o Brasil, para as instituições brasileiras. Então, somente 2 bolsas de Global Fellowships não é um número que a gente fica muito contente, gostaria de ter mais, esperamos que seja. Então, na avaliação, voltando para a avaliação, existem várias etapas, né? As propostas são avaliadas primeiramente de forma individual para alguns avaliadores, que são selecionados pela Comissão Europeia. Depois tem uma avaliação de consenso, os avaliadores se reúnem e fazem uma revisão e um consenso, e depois a finalização e o ranking list, que são os projetos que depois passam para aprovação final. Importante sempre ler tudo que tem de orientação sobre o programa, e realmente tem muita informação, mas é melhor estudar tudo antes para poder depois economizar tempo e também esforços para ter uma proposta bem sucedida. Primeiramente, a Guide for Applicants, que é a guia para os proponentes, que explica exatamente quais são as regras e também como poder preencher bem o formulário para poder atender. Depois tem o template também do formulário, que também orienta, o programa de trabalho mais amplo, que também é interessante, importante ver para entender melhor o que é que as características que o programa tem, o que é que mais tem que se fortalecer na proposta. E depois tem outros documentos de apoio. Tem, por exemplo, um documento que é aquele que vem usado pelos avaliadores, então é importante saber como o projeto será avaliado para poder fortalecer bem os aspectos principais da proposta, e outros mais técnicos para poder fazer contagem, por exemplo, de tempo de pesquisa e afins. Todos esses documentos são disponíveis no site da Comissão Europeia e também no site da Euraxis. Tem muita informação, essa é muito mais do que essa, porque tem muitas guias práticas, tem muitos já seminários, webinários gravados, apresentações com mais detalhamento, então tem muito material e é sempre bom avaliá-lo bem, estudá-lo bem antes de começar a escrever.
Quanto a outras informações, também tem o site do programa Marie Curie. Tem também um projeto, que é sempre apoiado pela Comissão Europeia, que reúne os pontos de contato nacional. Então, no Brasil, nós também fazemos parte, então cada país tem um National Contact Point, que serve para dar orientações. Então, dentro das propostas, é sempre bom também consultar o National Contact Point da instituição envolvida na União Europeia ou no país associado, que também pode orientar, e esse MCA.net Project é o projeto de rede das NCPs, que também tem muitos material de apoio, orientação, perguntas frequentes, etc. E depois tem o Euraxis, que é sempre uma valiosa fonte de informação e apoio. Tem uma outra plataforma que pode ser muito útil para poder encontrar parceiros. É uma plataforma nova que começou agora a ser operacional a partir de maio e vai até maio do ano que vem. E é uma plataforma em que é possível se promover, publicar seu perfil, seu currículo, suas propostas, suas ideias de projeto. Então, se promover como expressão de interesse para cooperar e também encontrar parceiros que já publicaram vagas ou manifestações de interesse. Às vezes, as instituições que estão interessadas publicam chamadas ou seleções para poder encontrar pesquisadores para poder estreitar parcerias. Então, é uma plataforma de matchmaking que oferece muitas funcionalidades que podem ajudar a encontrar parcerias. É sempre também bom ir para seguir parcerias existentes, se já existem rede de cooperação, possam sempre fortalecer também a proposta, mas caso não tenha, essa aqui é uma forma também de encontrar. Isso vale tanto para as fellowships quanto as outras ações do programa. Então, esse aqui é meus contatos. Se precisar de apoio, orientação, estamos à disposição. E agradeço mais uma vez a Euraxis para poder sempre ajudar a poder fortalecer e divulgar essas oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Eu acho que tudo ficou mais claro agora sobre a proposta, como preparar uma proposta, quem é elegível e quais são os critérios de avaliação. Agora eu gostaria de mostrar como a Euraxis pode ajudar vocês nesse processo de candidatura e lembrar um pouco o que nós fazemos. Espero que todos vocês já estejam familiarizados com a iniciativa Euraxis, que é uma iniciativa da Comissão Europeia que tem o objetivo de facilitar a mobilidade de pesquisadores. Euraxis não financia a sua mobilidade. O que nós fazemos é fazer a promoção dos fomentos da Comissão Europeia e colocar à sua disposição umas ferramentas para vocês encontrarem outro tipo de fomento, outro tipo de oportunidade e ajudá-los nessa preparação. Euraxis, então, fornece informações, principalmente, porque nós sabemos que é isso que vocês precisam, e serviço de apoio. Eles se organizam através de 5 pilares, 5 eixos principais que vocês podem ver nas suas telas. Apenas lembrando, o primeiro chama Euraxis Jobs and Funding, é um portal para encontrar vagas de trabalho, bolsas em pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Career Development, para vocês encontrarem módulos de capacitação para desenvolver suas carreiras como pesquisadores. Euraxis Partnering, para encontrar parceiros, instituições ou pesquisadores individuais para fazer projetos conjuntos. Information and Assistance, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ajudam vocês a prepararem a sua mobilidade e sua chegada na Europa. Finalmente, Euraxis Worldwide é onde fica Euraxis Brasil e América Latina e Caribe, de onde faz a ponte entre a região e a pesquisa na Europa. No caso dessa chamada específica das ações Marie Skłodowska-Curie, a bolsa para estadias pós-doutorais, temos algumas ferramentas específicas para vocês.
Essas são as seguintes. No portal EURACCESS, vocês, candidatos, podem publicar seus currículos, por exemplo, e assim aumentar a sua visibilidade junto a instituições europeias que queiram receber pesquisadores visitantes com uma dessas bolsas. Vocês também podem buscar instituição de acolhimento. Alguns de vocês ainda não receberam aceite de instituições europeias e vocês podem buscar na parte Your Access Jobs a possibilidade de hosting offers, que instituições europeias manifestam interesse em receber pesquisadores visitantes no âmbito dessa chamada. Essa lista é apenas indicativa. Vocês podem realizar os seus projetos pós-doutorais em qualquer instituição dos países membros e dos países associados ao Horizonte Europa. Importante dizer que sejam públicas ou privadas, acadêmicas ou não, todas são elegíveis, todas as entidades legais europeias. Especificamente no portal Your Access Brasil e América Latina e Caribe, vocês vão encontrar informações centralizadas e confiáveis. Acredito que muitos de vocês já tenham visto, vocês estão vendo nas suas telas o link para acessar a informação, onde tentamos colocar tudo o que for útil para começar a desbravar um pouco essa bolsa e o processo de candidatura. Vocês vão encontrar ali também no site da EURACCESS no Brasil, dicas, entrevistas, pesquisadores brasileiros que conseguiram esses fomentos. Hoje nós vamos ouvir a Érica, que ganhou uma dessas bolsas, e a Sofia, que tem uma bolsa Global Fellow. Tem outras entrevistas, outros depoimentos no nosso site. E, finalmente, vocês vão encontrar também tutoriais, passo a passo, como submeter uma candidatura, como encontrar um host, essas coisas que são super importantes nessa altura de preparação das suas propostas. Aqui estão os nossos tutoriais e vocês vão receber a apresentação e poderão clicar nos links diretamente. Eu mencionei Your Access Information and Assistance. Uma vez que vocês vão ser contemplados, que vocês vão ser bem-sucedidos com as suas candidaturas, vocês vão poder contar com o suporte dos nossos colegas da EURACCESS, que estão na Europa, em 42 países e que trabalham com mobilidade de pesquisadores no dia a dia. Então, eles poderão fornecer informação sobre o visto que vocês precisam, mas também para quem for com a sua família, como funciona a escola, como buscar um apartamento, como funciona a proteção social, saúde, etc. Então, não hesitem em visitar o site de todos esses países, EURACCESS Bélgica, EURACCESS Luxemburgo ou Turquia, onde vocês vão encontrar informação relevante e também entrar em contato com os nossos colegas. Finalmente, eu queria fazer um apelo às instituições brasileiras, aqueles de vocês que dirigem laboratórios, que são pesquisadores talvez um pouco mais avançados. Como Elisa explicou, vocês têm a possibilidade de receber nos seus laboratórios bolsistas Marie Sklodowska-Curie para realizar uma temporada de até 2 anos nas suas instituições. Isso tudo financiado pela Comissão Europeia. Como vocês podem fazer? A primeira etapa seria se familiarizar com a chamada, é o que vocês estão fazendo agora, e depois manifestar interesse da sua instituição em receber pesquisadores. Os europeus não necessariamente sabem o que vocês fazem, não sabem quais são as áreas de excelência das suas universidades, dos seus laboratórios. Então, vocês publicarem uma manifestação de interesse no portal Your Access Hosts, vai ajudar a aumentar a visibilidade das suas instituições junto aos candidatos. E tem também um tutorial que vocês podem consultar para saber como fazer isso etapa por etapa. Bem, agradeço vocês pelo interesse. A EURACCESS, como disse, ajuda pesquisadores pós-doutorais, mas também quem quiser realizar um doutorado na Europa ou pesquisa de fronteira, então não hesitem em acompanhar as nossas mídias sociais e também a escrever para fazer suas perguntas e teremos prazer em ajudar a sanar as suas dúvidas. Agora, eu acho que podemos passar para a parte de depoimentos das nossas pesquisadoras que vão compartilhar a sua experiência, começando pela Érica.
para quem eu vou dar o impulso para compartilhar a sua tela. Érica é professora adjunta do Departamento de Química da Unifesp, e então ela realizará a sua bolsa Postdoctoral Fellow da Marie Curie na Universidade de São Pablo, CEU, da Espanha. Érica, a palavra é sua. Obrigada pelo convite para compartilhar a minha experiência. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que ela foi um pouquinho diferente, né? Mas eu vou colocar no contexto. Bom, então, eu consegui uma bolsa da European Fellowship para ir para a Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Coral Barbas, né, em Madrid, que é um centro de excelência de metabolômica. Então, vou contar um pouquinho para vocês a história. Eu sou professora adjunta do Departamento de Química, e nós somos incentivados a sair para um pós-doc a cada 5 anos de carreira. Eu estou fazendo 5 anos agora na universidade. Então, eu já me programei o ano passado, né, para tentar uma bolsa de pós-doc. A minha ideia era tentar uma bolsa para a PESP, né? Então, eu entrei em contato, mandei um e-mail para a minha host, né? Eu já tinha escolhido a host, porque eu já sabia com que ela trabalhava, né? É um centro de excelência nessa área de pesquisa. A minha aplicação foi na área de química, né? E, assim, a minha experiência com a Bolsa Marie Curie foi meio contrária, porque eu entrei em contato com ela pensando em fazer o pedido de uma bolsa para a PESP, né, de pós-doc. E eu estava de férias, foi em setembro do ano passado, né? E ela pediu o meu currículo, eu enviei o meu currículo para ela no dia 10 de setembro, né? E ela falou, eu acho que o seu currículo seria um bom currículo para uma Marie Curie, mas não dá tempo, porque fechava dia 12 de outubro. Como eu estava de férias, eu abracei o desafio. Eu falei, não, eu estou de férias, vamos tentar. Eu não tinha ideia do quão difícil era. Mas, por isso que o meu primeiro ponto aqui, né, olhando agora em retrospectiva, é escolha o supervisor ou host, porque a ajuda dele é fundamental para o sucesso da aplicação. As correções, a experiência dele já com as aplicações do Marie Curie, né, os inputs. A minha host, ela foi extremamente solícita. A gente ficou trabalhando assim, eu escrevia, mandava para ela, não só ela, a universidade, né, a instituição para a qual eu apliquei, eles têm um escritório de pesquisa internacional. E tem a head desse escritório. Ela me ajudou demais, era todo dia a gente conversando, né? Principalmente se você está fora da Europa e não conhece a legislação, a forma como isso é feito na Europa, ajuda demais ter a ajuda da instituição e do supervisor, né? Assista aos webinars disponíveis, né? Entre em contato com os National Point Contact, né? E também encontre comunidade na internet para trocar experiência, né? Isso tudo eu descobri depois que eu apliquei, né? Porque o meu prazo era muito curto, né? A minha reunião com a host, uma reunião virtual, e com esse pessoal do escritório internacional, foi no dia 21 de setembro. A aplicação fechava dia 12 de outubro, mas eu tinha que enviar para eles dia 8 de outubro, porque teria feriado na Espanha, né? Então, foi tudo muito rápido, mas por isso que eu digo, o ponto de escolher bem o supervisor é mais importante do que o peso da instituição em si, né? Porque a ajuda do supervisor é fundamental. Planejar, porque o processo é difícil, é demorado. Para nós aqui brasileiros é muito diferente dos grants que a gente escreve aqui, né? Dos projetos, das propostas que a gente escreve, né? Requer muita revisão e muita correção, e por isso requer muita solicitude do host, da equipe, né? Do host, para dar esse feedback, né? E uma coisa importante é atente-se ao projeto proposto, porque ele tem que ser inovador, mas você não pode sair da sua linha prévia, né, da sua experiência prévia. Você não pode propor uma coisa completamente inovadora, mas que não esteja em linha, que não carregue nada da sua experiência prévia. Então, é preciso casar bem essas duas coisas, tá?
Na hora da escrita, atente-se a todas as partes da aplicação. Isso é uma coisa que eles deixaram claro para mim quando nós fizemos essa reunião. Essa head do escritório de pesquisa internacional, ela disse, ó, excelência é um pouco mais fácil, né, e familiar para os cientistas escrever, no entanto, e é 50%, né, a parte de impacto e implementação são mais complexas, requer muita ajuda, né, dessa equipe toda, né, e elas são decisivas, porque como elas são mais não familiares para a gente, é a parte onde eu acho que pode pecar um pouquinho, né? E a excelência, a gente vai escrever, fazer revisão da literatura, escrever sobre o estado da arte, da pesquisa, é uma coisa que acaba empolgando um pouquinho mais a gente, e aí o impacto da pesquisa pode ficar um pouquinho aquém, né, do que precisa ser. Então, também precisam ser consideradas tão importantes quanto a parte de excelência, né? E por isso eu acho que elas são decisivas, essas duas partes, no sucesso da aplicação, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre as partes, mas vou falar do ponto de vista da minha experiência, né? Na parte de excelência, a gente tem a qualidade e pertinência do projeto de pesquisa, né? E os objetivos de inovação. Essa parte ela é mais familiar para a gente, que é fazer uma boa revisão do estado da arte e da literatura, né? No tópico do projeto proposto. Os objetivos precisam ficar bem claros, e uma coisa é não só deixar claro, mas deixar claro como você vai quantificar esses objetivos ao longo do processo, para não ser aquela coisa, fiz o projeto inteiro, aí eu vi que não dá certo. Não, em cada etapa eu consigo quantificar, né, esses objetivos. Quão apropriada é a metodologia proposta, né, em termos de inovação, né, e multidisciplinaridade, né? Inovação no todo com relação a esse estado da arte que você acabou de revisar, né? E inovação para você também na sua carreira, né? Uma parte muito importante é a qualidade do supervisor, treinamento e a tal da transferência de conhecimento entre o pesquisador e o host. Você irá se beneficiar, né? Com a experiência desse host, fazendo o seu estágio pós-doutoral. Mas você precisa deixar alguma coisa também, né? Precisa haver uma troca. Eu, por exemplo, a instituição host, ela é um centro de excelência em metabolômica. O meu background científico, eu utilizo uma técnica, que é uma técnica diferente, né? Mas eu não tenho tanta experiência nessas instrumentações, nesses estudos, né? Na parte mais bioanalítica que eles fazem lá. Então, eu casei as duas coisas. E eu propus que eu vou ganhar, né, o conhecimento deles, né, em termos dessa tecnologia que eles têm muito bem desenvolvida lá, está sempre evoluindo lá, mas eu vou deixar alguma coisa também, que é essa tecnologia nova, né, para eles, que é essa técnica que eu uso. Então, eu propus, por exemplo, não só aplicar isso no meu projeto lá, mas também dar mini cursos para os alunos e pesquisadores do lab, escrever protocolos, para deixar eles aptos a usarem essa tecnologia quando nós estiver mais lá também, tá? E a experiência prévia do pesquisador, que é o currículo. Por isso que eu falei anteriormente que o projeto precisa ser inovador, né? Trazer alguma coisa de novo para a sua carreira, mas precisa estar em linha com o seu histórico profissional também. Na parte de impacto, né, como essa fellowship pode melhorar as perspectivas, né, da carreira do pesquisador? Isso tem que estar bem claro. Então, eu deixei bem claro os aspectos técnicos, né, as tecnologias que eu vou aprender lá, que eu ainda não trabalho, nunca trabalhei, como isso pode complementar o que eu já sei. O fato de que a minha host ela tem uma rede de network internacional muito grande, tanto na academia quanto na indústria, né? E isso pode me ajudar. Divulgação dos resultados, né? Em termos do ponto de vista de academia, como serão feitos, quantos artigos a gente acha que a gente vai publicar, em quais revistas, quais conferências eu pretendo atender, né? Em termos de comunidade em geral também, redes sociais, eventos culturais, científicos, aberto à comunidade em geral. Impacto científico, social e econômico do projeto. Aí é preciso deixar bem claro, é preciso ter uma visão mais holística, né? Deixar bem claro como os resultados do seu projeto podem impactar a sociedade como um todo, tá?
Na parte de implementação, né, a qualidade e eficiência do trabalho, né? Aqui é a hora que eu mostro que, olha, o meu projeto, do ponto de vista teórico, ele é bem inovador, né? Eu fiz uma boa revisão do estado da arte, substanciei bem o que eu quero fazer dentro disso e como vai ser inovador, né? Mas eu preciso deixar claro que isso é factível, que eu tenho um plano de trabalho bem detalhado, tá? Então, a gente tem os WPs, que são pacotes de trabalho, onde a gente tem, dentro de cada pacote de trabalho, o que exatamente vai ser feito, né? Aqui são as tasks, os deliverables, como que eu vou medir, né, cada task, como que eu completei cada task, e no final, qual que é o milestone, qual que é o achievement, né, o que eu vou estar obtendo, né, de resultado final, para deixar claro que, olha, cheguei neste ponto, esse pacote de trabalho está finalizado, eu vou para o outro, né? E a gente monta uma tabela bem organizada com cada pacote de trabalho, incluindo as tasks, os deliverables e os milestones, e também prepara um Gantt chart, né? Bem organizado e condizente com essa tabela que eu preparei, para mostrar que, olha, eu propus um projeto que é inovador, mas ele está bem organizado também. Eu estou mostrando para você que ele é factível, que dá para fazer nesse tempo, tá? Outra coisa importante, a avaliação dos riscos, né? Eu preciso identificar claramente os riscos associados a cada pacote de trabalho, o que pode causar a não execução deles, né? Como mitigar o problema caso isso aconteça, né? Qual é o meu plano de contingência? Bem claro para cada pacote de trabalho, né? E a qualidade e capacidade de acolhimento da instituição host, a infraestrutura, o time de gerenciamento do projeto, reuniões com o supervisor, avaliação do progresso do projeto. Aqui foi muito interessante, porque eu não conhecia, gente, eu não conhecia essa fellowship Marie Curie, até a minha host, quando eu entrei em contato com ela, ela propôs que eu escrevesse isso. E aí, conversando com ela, e com esse escritório de pesquisas internacionais, né, eles me ajudaram muito, e aí eles me mostraram, né, como que a ideia deste projeto, né, dessa fellowship, excelência científica, mas também mostrar que a gente está evoluindo com relação aos soft skills, né? E tem que ter toda essa organização, avaliação do progresso do projeto, o time de gerenciamento, como essa instituição, eles já tinham aprovados em chamadas anteriores bolsas Marie Curie, o escritório internacional, eles eram muito aptos, né? Que a figura da Rema, que me ajudou demais, sabe? Ela é muito apta em identificar, olha, isso trabalha. Eu fiz várias revisões, gente, foi um período bem curto, né? Eu escrevi tudo em 3 semanas, mas era a cada 2 dias indo e voltando para revisões, parte por parte, né? E ela Érica, me 3 ajudou minutos. demais. Obrigada. E ela me ajudou demais nisso, né? Dizendo aqui, ó, como a minha fellowship, eu tenho só 1 ano, né? Eu posso tirar 1 ano de afastamento da universidade. Então, a minha fellowship é só de 12 meses. Então, ela me ajudava a falar, ó, isso é factível, isso não é, tem que diminuir aqui. Por isso, e com relação ao time de gerenciamento do projeto também, porque eles têm bastante experiência, né? Então, isso me ajudou bastante, né? É isso que eu queria falar para vocês, né? A minha experiência ela foi um pouquinho diferente, porque ela foi bastante corrida, né? Mas em retrospectiva, depois eu fui conhecer melhor o Marie Curie, aí em retrospectiva eu consegui ver se eu tivesse tido mais tempo, né? Quais seriam os passos, né? Para fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz, mas num tempo maior, né? A minha sorte é que eu estava de férias, né? Então eu consegui condensar tudo isso, minha vida virou escrever a aplicação durante 3 semanas, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade de falar aqui e desejo boa sorte nas aplicações de vocês.
Nós que agradecemos, Érica. É sempre muito bom ouvir de pesquisadores brasileiros a sua experiência. No entanto, não façam como a Érica. Não esperam, por favor, as 3 últimas semanas para preparar suas candidaturas. No caso, claro que você já tinha um projeto bem avançado e que o apoio da sua instituição foi fundamental, mas é necessário tempo para entender como funciona, o que a Comissão Europeia requer, tem que seguir à risca eh, o que é exigido, né, para preparar a proposta. Então, tempo é Sim, sempre o melhor aliado para isso. sim, é essencial. Eu dei muita sorte desses fatores todos casarem e convergirem, né? Mas agora, depois que eu fiz a aplicação, eu fui com calma olhando tudo, aí eu vi, se eu fosse fazer no tempo certinho, eu ia precisar de 6 meses, de 4 a 6 meses para fazer passo a passo. Pois é. Então, agora eu queria dar a palavra para a Sofia Cevallos para ouvir a sua experiência. Sofia é pesquisadora da Université Paris 8, na França, e graças à modalidade de Global Fellowship, ela também é pesquisadora de pós-doutorado no Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais, Flaxo, no Brasil. Sofia, a palavra é sua. Obrigada, Charlotte. Bom, primeiro agradecer a Charlotte, agradecer à equipe da Euraccess pelo convite. A minha experiência também em particular é do outro sentido, né? Lá vai, eu vim da Europa, vim para fazer a minha parte do pós-doutorado no Brasil, incluindo um trabalho de campo no Equador. Vou contar a minha experiência, né? E pensei em algumas questões que eu me fiz no início, quando surgiu essa ideia de postular para uma bolsa Marie Curie. Então, vou trazer aqui algumas questões que podem parecer muito básicas, mas que, de fato, acho que podem ajudar. A ideia seria colaborar de alguma forma, motivar as pessoas que estavam pensando apresentar esse ano, nos próximos anos, as suas propostas. Eu devo iniciar, talvez, mencionando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou antropóloga, como falei, da nacionalidade equatoriana. Fiz minha formação de mestrado e doutorado na França. Terminei o doutorado em 2019 e fiz um pós-doutorado curto no Brasil no ano de 2020. Durante quase um ano fiquei procurando as possibilidades para continuar com a minha pesquisa, né? Diante desse contexto que todos sabemos, sobretudo nas áreas das ciências humanas e sociais, que tem, às vezes, a gente se acha em situações complicadas, né? Não tem bolsa para continuar com nossas pesquisas. Então, toda essa preocupação junta, e aí surgiu, através de uns colegas da Universidade de Paris 8 e da Universidade, colegas de Portugal, que surgiu essa ideia. Eles me falaram que tinha essa possibilidade, né? Também aberta para pesquisadores de outras nacionalidades, né? Então, essa era uma das primeiras questões, né, que surgiram, a possibilidade de eu, sendo equatoriana, participar, postular, apresentar a minha proposta para uma bolsa Marie Curie. Então, tem essa possibilidade. A outra questão que surgiu também era, por causa da minha formação como antropóloga, eu precisava de ter essa possibilidade de fazer um trabalho de campo, uma etnografia extensa, né? Então, a pergunta era se eu se essa possibilidade ia ser considerada dentro do tempo obtido para fazer a minha pesquisa. E, de fato, então, se abriu essa possibilidade porque, precisamente, a Bolsa permite estabelecer esse vínculo entre várias instituições, como já foi mencionado aqui várias vezes, né? Então, a minha modalidade é a Global Fellowship, são os 36 meses, e dentro desses 36 meses estão o período mínimo, né, de 12 meses para fazer em uma instituição fora da Europa,
E também está considerado o trabalho de campo, né, que depende muito do cronograma do pesquisador. Sobre o processo de postulação, a primeira coisa que eu recomendaria, e também foi recomendado pela Érica, que já, de fato, já abordou várias das questões que eu também tinha considerado, é informar-se sobre o processo. Também a Charlotte mencionou, a Elisa mencionou, é uma parte muito importante, né? Obter informação sobre o processo. E para isso, todos os documentos explicativos estão referenciados no site da Comissão Europeia, né, sobre as condições de postulação, os prazos, os requerimentos necessários para escrever o projeto, a parte muito importante do estabelecimento de vínculos entre laboratórios, entre universidades, né, novamente, insistir sobre essa parte é fundamental, como falou a Érica, acho que o primeiro passo, né, conjuntamente com a procura de informações sobre o processo, o estabelecimento de vínculos e contatos com a instituição, a host, para precisamente estabelecer um diálogo que vai ajudar, né, durante todo o processo. Às vezes, inclusive, e no meu caso, por exemplo, eu tive que apresentar o projeto para a minha orientadora, né, a supervisor do projeto, mas ela também tinha que informar sobre o projeto a um conselho acadêmico do laboratório, né? Então, todo esse processo toma um tempo. Eu calculei, mais ou menos, eu comecei a organizar tudo com 3 meses de antecipação, né? Porque por causa de todos esses elementos, né? O estabelecimento do diálogo, do vínculo, o diálogo, os processos de idas e voltas do projeto, as mudanças, né? A aprovação dos conselhos dos laboratórios, das universidades. Então, tudo isso deve ser considerado, né, quando vocês vão a fazer a postulação. Uma parte importante, talvez, que também já foi mencionado pela Elisa, eu acho, é o registro das instituições, né? Quando você decide fazer o seu pós-doutorado com uma instituição no estrangeiro, e essa instituição tem que estar registrada, né, na base de dados, vamos falar assim, da Comissão Europeia. E esse processo, ele é muito simples, mas a instituição precisa de um número, né? O PIC é um número que ele também deve ser considerado dentro desse tempo esse processo, porque às vezes é isso, né? A troca de informações, de e-mails, que podem tomar um tempo. Com relação à etapa da redação do projeto, também achei a fala da Érica muito completa, né? Eu só vou talvez acrescentar alguns pontos que para mim foram fundamentais. Em primeiro lugar, ter claros os objetivos do seu projeto, né? E se ele responde aos requerimentos da União Europeia. Para isso, inclusive a comissão ela tem um template, uma base, né, um modelo de base, né, que vocês podem considerar para já organizar o seu projeto, né? Também tem uma parte de incluir os documentos, né, com assinaturas de uma e da outra universidade ou instituição. Esse processo também é um processo que às vezes pode ser demorado, porque para isso você precisa explicar, né, quais são os requerimentos, como vai se dar, quais serão inclusive as incidências do pós-doutorado, do programa, enfim, tudo isso pode ser pode tomar um tempo e eu acho que tem que ser considerado também na etapa na etapa prévia, né, à redação do projeto. Sofia, 2 minutos. Tá bem, obrigada. A Érica já também mencionou sobre o cronograma de atividades, né? Eu não vou me
prolongar muito, só falar que o projeto tem que ser inovador, tem que mostrar essa parte colaborativa, justamente, né? Como vocês vão estabelecer esses vínculos, quais vão ser as partes, a retribuição que vai ter o laboratório de um e do outro lado, como vai ser também, claro, a retribuição para os seus sujeitos de pesquisa, tudo isso tem que estar no seu projeto, né? Então, para terminar, dizer que o programa da Comissão Europeia não está só focado na pesquisa, mas tem como componente central o desenvolvimento integral do pesquisador, né? Então, é importante mostrar no projeto como as atividades, as instituições envolvidas vão facilitar esse desenvolvimento, incluindo as estruturas dos laboratórios, o networking, o treinamento, inclusive em outras línguas, né, para os pesquisadores, etc. As universidades também devem incluir como se pretende receber, né, um ponto importante na estrutura existente, né, quais são os espaços que são disponíveis para acolher o pesquisador. E, finalmente, a importância da bolsa, né, segundo eu, é a abertura que você tem para desenvolver seu projeto de pesquisa num quadro colaborativo, né, estabelecimento de vínculos precisamente com outras instituições e com as condições materiais necessárias para desenvolver seu projeto com tranquilidade, né. Além disso, claro, eu devo falar, além da estabilidade financeira, tem a estabilidade mental, né, que te dá o fato de ter uma bolsa tão completa, né, e também pelo fato de saber que você tem um acompanhamento, um apoio institucional em todo momento, né, em todas as etapas e através de vários canais de interlocução. É isso, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, qualquer pergunta, estou aqui para responder. Muito obrigada, Sofia. Também muito esclarecedor e esperamos encorajar as instituições brasileiras a olharem com mais carinho a essa possibilidade de trazer pesquisadores para o Brasil e talvez pesquisadores europeus que estejam ouvindo agora e querem seguir o exemplo da Sofia. Eu vou dar a palavra para o meu colega Daniel Costa, a quem também agradeço, para ler as suas perguntas a todas nós. Olá, bom dia, excelentes apresentações. Um pequeno comentário só antes de começar as perguntas, é que a gente já faz esses eventos há algum tempo e é sempre muito interessante ver como a experiência de cada pesquisador e pesquisadora são únicas. Então, a gente vai falar, às vezes, de modo geral aqui, mas cada pessoa vai ter aí a sua trajetória e isso varia muito de pesquisador para pesquisador. Charlotte, vou começar com você para dar um tempo para a Érica e para a Sofia respirarem um pouco. Sobre a regra de 8 anos. A gente tem muitas perguntas sobre essa regra que é nova. Antigamente essa regra não existia e agora tem essa regra de no máximo 8 anos de experiência, que tem algumas exceções. E o pessoal está com muitas dúvidas em relação ao que é contado como tempo de experiência, se é só na universidade ou se pode ser em pesquisa fora da universidade. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa regra e também sobre os recursos que existem para fazer esse cálculo. Claro, obrigada, Daniel. Então, como o Daniel disse, essa regra é uma novidade do Horizon Europe, foi implementada desde o ano passado. Os pesquisadores elegíveis para submeter uma proposta, primeiro, devem ser titulares de um título de doutor. Então, vocês já devem ter defendido seus doutorados. Caso contrário, tem que esperar a próxima chamada para submeter uma proposta. Além disso, os candidatos, as candidatas não podem ter mais de 8 anos de experiência depois de obter esse título de doutor, de experiência em tempo integral fazendo pesquisa. Isso quer dizer que se vocês fizeram outra coisa do que fazer pesquisa durante esses 8 anos, esse tempo não vai ser contabilizado para calcular o seu nível de experiência. Existem algumas exceções para calcular esses 8 anos de experiência, como licença maternidade, licença paternidade, doença, período fora da pesquisa,
período de desempregado. Então, a Comissão Europeia coloca às suas disposições, primeiro, um documento que lista todas as exceções, e segundo, uma planilha Excel, para vocês exatamente calcularem ao dia próximo quantos anos de experiência vocês têm. Vocês vão encontrar os links para ambos os documentos na página da chamada no portal, no site Euraxis Job, não, desculpem, no site da Euraxis no Brasil. Então, essa página que compartilhamos muitas vezes, que é bit.ly/mcapf, que vamos compartilhar com vocês novamente, vocês vão encontrar esses dois documentos para calcularem a sua experiência e ver se vocês cabem nesses 8 anos máximo de experiência depois da obtenção do título de doutor. Perfeito, Charlotte, obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para ambas as pesquisadoras, para a Érica e para a Sofia, que é especificamente sobre a candidatura e sobre 3 partes diferentes da candidatura. Tem uma parte de treinamento, né, training, uma parte de communication activities, de atividades de comunicação, e assessment of risks, então de acessar os riscos da sua pesquisa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como, no caso de vocês construíram essa parte e o que é esperado nessa parte, né? E aí ter o exemplo de vocês, do que vocês fizerem. Se a gente puder começar com a Érica, seria excelente. Eu estou até abrindo o documento aqui para falar com mais exatidão. Então, primeiro você falou do training, né? Isso. Então, uma das coisas, né, tem a parte de training, tem a parte técnica mesmo, né? Porque dentro do meu projeto tem a proposta de eu utilizar ferramentas analíticas que eu nunca utilizei na minha carreira, né? Mas elas são complementares aos skills que eu tenho até agora. Então, eu coloquei a parte desse treinamento. Tem uma parte de treinamento também da parte estatística, porque o grupo lá eles têm um grupo de estatísticos bem fortes. Aí tem a minha parte de treinamento também, de treinamento de gerenciamento de projetos, que eu propus fazer isso 1 a 1 com a minha host, com a minha supervisor, né? Porque a ideia é me formar em uma PI, né? Numa Principal Investigator. Então, aproveitar e fazer esse treinamento pessoal com ela, de gerenciamento de projetos, de gerenciamento de alunos, né? Deixa eu ver o que mais. Né? O que mais que você perguntou? Já esqueci. Treinamento. Foi a parte de comunicação, communication activities. Isso. De comunicação, aí a gente dividiu comunicação em 2 partes. A comunicação acadêmica, né? Nós tentamos deixar assim, mas como a minha bolsa é a bolsa de só 12 meses, nós tentamos deixar bem claros, junto com os nossos deliverables, né? O que vai ser conseguido em cada pacote de trabalho, como que isso vai ser publicado. Mais ou menos demos ideia de quais revistas esses trabalhos podem ir, né? Quantos artigos pode ser gerado nesse trabalho e também as conferências, isso acadêmico. Aí a gente tem a parte da disseminação para a sociedade mesmo, né? Estou tentando achar aqui, dá só um minutinho. Disseminação para a sociedade mesmo. Aí a gente propôs o uso de redes sociais, né? E também a universidade tem eventos abertos ao público lá, né? A instituição tem eventos abertos ao público, né? E outros exemplos e outras atividades da Marie Curie mesmo, que tem na Europa, que a gente possa fazer a apresentação. Para tentar a rede social, para a gente usar uma linguagem mais aberta ao público e tentar mostrar isso no Twitter, Instagram, mais ou menos, cada passo, e exatamente correlaciona, né, com o impacto, né, tentar mostrar para a sociedade o que está sendo feito na universidade, como isso pode ser transferido para a sociedade, como que isso impacta a sociedade, né. Agora, os riscos, né, em termos de riscos,
o que eu fiz? Baseado no meu plano de trabalho, né, em cada um desses pacotes de trabalho que eu tenho, eu associei um risco para cada um deles, né? No momento atual que a gente está vivendo, um dos riscos que eu coloquei é tudo fechar de novo por causa da pandemia, né? E se isso acontecer, como que eu poderia, qual que é a chance disso ocorrer? E se ocorrer, como que eu posso mitigar? O que eu posso fazer com isso? E aí eu coloquei até, por exemplo, no que eu estou propondo cientificamente, né? Eu tenho uma hipótese, né? E se depois, no final do meu resultado, essa hipótese for se mostrar negativa, né? O que eu posso propor, né? Existe alguma forma de mitigar isso? O que eu posso fazer? Então, eu fiz para cada ponto, para cada um desses planos de trabalho, esses objetivos, né? Eu dei uma ideia do que pode dar errado, né? Qual a probabilidade disso dar errado e o que eu poderia fazer, né? Nesse caso. Perfeito, ótimos exemplos. Sofia, a mesma pergunta para você, se você pudesse falar assim sobre essas partes. Sim, com relação ao treinamento, bom, a Erika mencionou várias coisas também que eu acho que uma questão fundamental é mostrar justamente como, através das suas atividades, você vai enriquecer, reforçar esse vínculo entre laboratórios, né? Então, todas as atividades de treinamento, que seja organização de webinários, participação em conferências, congressos, tem que mostrar esses vínculos. No meu caso, em quase todas as atividades que eu realizo no Brasil, aí abro a possibilidade de participação para os colegas da França, né? Então, para mim, isso é uma parte importante na parte do treinamento. Aí as atividades, né, vão desde a participação em conferências aqui no Brasil, conferências internacionais, também dar aulas para os colegas, treinamento também em outras línguas, né? Isso também eu incluí no meu projeto, que é um projeto que tem como línguas, né? Tem francês, tem inglês, tem português, então isso também foi incluído. Aí também a ideia era incluir organizações, instituições do Equador, no meu caso, né? Porque é no Equador que eu realizo meu trabalho de campo, então essas instituições foram incluídas na parte de treinamento também. Com relação à comunicação, é isso, incluir todas as formas de difundir o trabalho que você vai realizar, né? No meu caso foi através de uma criação da página do meu projeto, tem também as publicações, né? Tem também uma cartilha de políticas públicas. Eu trabalho com questões com povos indígenas, relacionadas com povos indígenas. Então, a ideia era também que essa comunicação seja não só para o âmbito acadêmico, mas também difundir fora desses âmbitos, né, para organizações não governamentais e outras instituições que trabalham com essas questões. Com relação aos riscos, parecido ao que a Erika falou, no meu caso, o risco principal maior era não poder realizar meu trabalho de campo, viajar, né, e não poder vir para Brasília, para o Brasil, como de fato aconteceu, né. Eu tive a bolsa em 2000, no ano passado, mas aí teve um tempo que não conseguia viajar, tive que deixar para mais tarde minha vida, né? Então, o risco tem sempre que apresentar alguma solução, né? Então, a minha solução, por exemplo, era se eu não conseguia viajar para o Equador, para fazer meu trabalho de campo, começar a estabelecer esses vínculos através da internet, né, com as lideranças indígenas que têm mais acesso, enfim,
tem sempre que apresentar essas possibilidades, né? Mencionar os riscos e apresentando uma forma de resolver, né? Essa questão. Acho que é isso. Se eu puder só complementar, Daniel, sobre a parte de treinamento, às vezes é um pouco difícil conceber, mas o que a Comissão Europeia realmente quer é que vocês tenham acesso a novas habilidades, novos conhecimentos, que vão aumentar a sua empregabilidade no futuro, como pesquisadores. Não necessariamente na academia, mas que vocês possam crescer como indivíduos dentro dessa pesquisa acadêmica ou não, que vocês decidam trabalhar no setor público, criar uma empresa, então é uma ótima ferramenta para obter novas habilidades justamente para criar uma startup ou para inovar. Então, é isso que a Comissão Europeia quer, é um projeto não só de pesquisa como de capacitação. Eu acho que Érica e Sofia deixaram isso bem claro, mas é importante lembrar que essa bolsa tem essa grande vantagem, né, de permitir que vocês aprendam uma nova área complementar da sua, que dá uma carta branca para vocês, né? Então, tentam tirar o máximo desses projetos. Perfeito, Charlotte. Por fazer também, e agradeço também a Sofia, que respondeu também junto à Érica. É uma pergunta que foi recorrente aqui também, que a gente talvez não tenha uma resposta definitiva, é sobre a situação do UK, Charlotte. Se você pudesse falar um pouco mais sobre a participação do Reino Unido no programa Horizonte Europa, de modo geral, e especificamente na chamada MSA Postdoctoral Fellowships. Sim, claro. Então, apesar do Brexit, o Reino Unido está em processo de associação ao Horizonte Europa. Isso quer dizer que o Reino Unido contribuiria para o orçamento do Horizonte Europa e, portanto, se beneficiaria como se fosse um país europeu, um dos 27. O processo ainda não está concluído, mas nessa chamada do Postdoctoral Fellowship 2022 é considerado como tal. Caso o processo de associação não seja contemplado até começar as bolsas, né, o Reino Unido se comprometeu a financiar no seu próprio orçamento essas bolsas que bem-sucedidas à candidatura 2022. Então, tudo está para evoluir ainda, mas podem submeter uma proposta com instituições britânicas, sim. Perfeito. Tem muitas perguntas, mas a gente já está acabando aqui quase com o nosso tempo e já até ultrapassamos um pouco. Se eu puder fazer uma última pergunta, e aí eu gostaria das respostas das três, que é sobre os secondments. Se vocês pudessem falar como vocês integraram os secondments nas suas candidaturas, Érica e Sofia, e a Charlotte talvez falar um pouco sobre o que isso representa na candidatura de modo geral e fazer um fechamento. Agora eu vou inverter a ordem para começar com a Sofia, por favor. Justamente para completar e para contribuir ao que a Charlotte falou, eu acho que o secondment é muito importante, ele faz parte do treinamento também, uma forma do pesquisador, da pessoa conseguir também sair do país, da host institution, da partner institution, de ir para outro lugar, inclusive para a questão da língua também. No meu caso, eu pensei em um secondment inicial que me permitiria, foi também vinculado à questão da pandemia, né? E eu fui um pouco obrigada a ficar na França os 3 primeiros meses, mas ao mesmo tempo achei que foi uma excelente decisão porque me permitiu justamente fazer um período de integração ao laboratório, né, que foi essencial para a continuação do meu projeto, né. Então, essa parte, esse segundo, inicialmente eu não tinha considerado esse segundo, mas achei que foi realmente o que me deu essa possibilidade de inclusive,
de direcionar melhor o meu projeto, minhas atividades, conhecendo um pouco mais profundamente o laboratório, nesse caso, o meu laboratório de acolhido na França, né? E mais para frente, a ideia é precisamente, né, ir para outro país, nesse caso nos Estados Unidos, né, para fazer um período com outro laboratório, com quem também eu tenho muito interesse, venho conversando, dialogando. Então, tem essa possibilidade, sobretudo, que acho que é excelente para estabelecer esses diálogos, né, esses vínculos entre laboratórios, entre pesquisadores, enfim. Perfeito, perfeito. Passo, então, a palavra à Érica para falar um pouco mais, e aí, talvez, não somente os secondments, porque a Charlotte me lembrou aqui que os secondments não são obrigatórios, né? São uma possibilidade dentro da Postdoctoral Fellowship, mas não são obrigatórios. Tem também os placements que não são obrigatórios, mas, enfim, de modo geral, colaboração com outras instituições ou outros locais que não sejam a sua instituição host da proposta. Aí, Érica, passo a palavra para você. Então, a minha proposta não tem placement, e a minha proposta não tem secondment também não, porque eu tenho direito a 1 ano só, 12 meses de licença do meu cargo para um estágio pós-doutoral. Então, o meu projeto é um projeto de 12 meses, né? Então, ele vai ser executado completamente nessa instituição, na host, né? O que funcionou bastante a meu favor é que a minha host, ela é bem multidisciplinar. Então, eu vou conseguir, ainda assim, ter essa abrangência multidisciplinar, fazendo a minha estadia de 12 meses lá. Perfeito. Bom até ter um exemplo de uma candidatura de sucesso que não tem o secondment, então, reforçando esse caráter opcional do secondment. Interessante o que você falou, Érica, sobre a sua instituição host já te permitir esse aprendizado pela multidisciplinaridade da instituição. Aí, Charlotte, então, te passo a palavra para, se você quiser falar um pouco sobre essas partes da fellowship, e fazer um fechamento do evento já pelo tardar da hora, que a gente já passou um pouco do nosso prazo. Sim, claro. Muito obrigada, Daniel. Então, o secondment é a possibilidade de realizar uma estância numa outra instituição, a não ser a instituição host principal, a não ser também a instituição onde os Global Fellows, como Sofia, realizam a sua mobilidade fora da Europa. E claro que tem que fazer sentido com o seu projeto. O objetivo é vocês adquirirem novas habilidades, uma técnica que não existe na sua host institution, ou também ter uma exposição ao setor não acadêmico. Enfim, eles não são obrigatórios, mas são bem-vindos, são limitados a 1/3 da duração das bolsas. No caso dos Global Fellow, é no máximo 1/3 do tempo de outgoing, no tempo passado fora da Europa. E vocês, eu acho que sobre host, é isso que eu tenho que dizer, a não ser que desde o Horizonte Europa, a novidade é que eles podem ser realizados em qualquer parte do mundo, inclusive fora da Europa. A Sofia falou dos Estados Unidos, então é uma das grandes vantagens dessa novidade. Muito bem, ainda vocês têm muitas perguntas e eu peço desculpa por não termos tido tempo de responder a todas. Vocês sempre podem entrar em contato conosco. E Oraxes, o que podemos responder, responderemos. E agradeço a Daniel, que responde muitas perguntas dos pesquisadores, dos candidatos. E também o que não sabemos, podemos mandar para a Elisa Nátola, que é ponto de contato no Brasil. Vocês também podem entrar em contato com a Elisa diretamente, ela compartilhou o contato na apresentação dela. Agradeço muitíssimo aos participantes, a Érica, a Sofia e Elisa para hoje, a Daniel pela ajuda de sempre. Agradeço a vocês pelo interesse em realizar um pós-doutorado na Europa ou no Brasil, com uma bolsa pós-doutoral do programa Marie Sklodowska-Curie. Vocês vão receber a gravação e os slides nos próximos dias para sanar as suas dúvidas. E, mais uma vez, estamos à disposição. Boa sorte nos seus projetos.
Boa tarde.